Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma visita técnica aos lugares sagrados promovida pela Assintec, Associação Interreligiosa de Educação, uma instituição formada por mais de 20 organizações religiosas por meio dos seus representantes e uma equipe pedagógica que tem como objetivo subsidiar os professores de ensino religioso com materiais pedagógicos e formação continuada para que o ensino religioso escolar seja uma área de conhecimento que fomenta o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Afinal de contas, somos uma república democrática e um Estado laico. Mas o fenômeno religioso faz parte da formação básica de todos os cidadãos e, por isso, na sala de aula é preciso conhecer para respeitar. Desde 2012, a Assintec vem promovendo visitas técnicas aos diferentes lugares sagrados de Curitiba e região. Mas com a pandemia, a necessidade do isolamento social, estamos no segundo ano fazendo visita técnica virtual, tentando contemplar em cada evento diferentes organizações religiosas. E nesta formação, nós teremos a participação, por meio de vídeo, do Centro Ramakrishna Vedanta de Curitiba, da Casa Ilea Se Alaketu de Ogum e de Yansan, também da Catedral Ortodoxa Ucraniana São Demétrio e da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Após assistirmos esses vídeos preparados com tanto carinho pelas tradições religiosas, para que vocês conheçam a arquitetura, o espaço, o lugar sagrado e um pouco mais sobre essas organizações religiosas, teremos a transposição didática feita pela equipe da Assintec, pela equipe pedagógica, pela professora Brígida, pela professora Luciana e pela professora Danuse. Então, vamos aproveitar essa viagem aos lugares sagrados e depois teremos então a parte pedagógica da nossa formação. Você está diante da fachada do Templo da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Esta construção foi erigida entre os anos de 1893 e 1895. E há mais de 125 anos tem servido a coletividade curitibana para congregar os crentes na adoração de Deus, na proclamação do Santo Evangelho, na vida fraternal da comunidade. E eu quero convidar você para adentrar a estes portais para contar um pouquinho mais sobre a história desta igreja, a história do presbiterianismo no Brasil, a história do presbiterianismo mundial. Seja bem-vindo aqui conosco. O Templo da Igreja Presbiteriana de Curitiba, ele tem um formato de uma cruz romana. Isto fica bastante patente de uma vista aérea. Mas o que chama a atenção nesse aconchegante santuário são os seus vitrais. Eu quero me referir especialmente a estes que estão aqui na parte frontal da igreja, onde nós encontramos em cada uma dessas janelas a menção a um dos 12 apóstolos, cada qual com a sua característica preponderante. O que testemunha que esta é uma igreja eminentemente cristã, embasada no testemunho, na doutrina dos apóstolos, que não é outra, senão a doutrina do próprio Salvador Jesus,
e a doutrina de toda a Bíblia Sagrada. Pedro. A cruz invertida, com duas chaves cruzadas sobre ela, representa Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo e cuja declaração que se encontra em Mateus 16, que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, representa a chave para a salvação da pessoa humana. Tiago Maior. O apóstolo Tiago Maior é representado pelo cajado, símbolo de sua dedicação à pregação da palavra, e por uma concha, que era usada como prato nas refeições e representa sua humildade. João. O evangelista João, irmão de Tiago, é representado por um cálice com uma cobra dentro, lembrando que ele foi vítima de uma tentativa de assassinato com um veneno colocado dentro de um cálice. Já Filipe, apóstolo e mártir, está representado nos vitrais da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba pela cruz grega Tau, famoso símbolo franciscano e que faz referência às suas viagens missionárias. Outros símbolos são usados para representar Filipe, mas não estão presentes nos vitrais do templo, que são o cesto com pães, da passagem da multiplicação dos pães por Jesus e a lança que ceifou sua vida. Bartolomeu é representado por 3 facas de escalpar couro de carneiros. A figura faz referência ao martírio do apóstolo, que foi torturado e morreu com a retirada de toda a pele do seu corpo. Vamos falar de Tomé. O símbolo de Tomé contém um esquadro de carpintaria em alusão a uma igreja que ele ajudou a construir na Índia. Além disso, há também uma flecha que indica a maneira com que ele morreu. O apóstolo Mateus é representado por 3 bolsas, em referência à sua antiga profissão de coletor de impostos. Vamos falar agora sobre Tiago Menor, irmão de Jesus. Ela é representado por um serrote, pois foi apedrejado e esquartejado por sacerdotes judeus. O apóstolo Judas Tadeu é representado por um navio, em alusão às suas várias viagens missionárias, especialmente na companhia do também apóstolo missionário Simão Pedro. Simão, o Zelote, é representado por um peixe sobre uma Bíblia, em referência ao seu intenso trabalho de pregador da palavra e pescador de homens. O grande apóstolo Paulo é representado por uma espada com uma Bíblia aberta sobre ela. Autor de muitas cartas às igrejas, o símbolo faz referência a um dos trechos de sua carta aos Efésios. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este versículo encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Um pequeno barco, carregando uma cruz com a palavra oikumene, escrita sobre ele, em forma de arco, simboliza o único corpo de Cristo, que é a Igreja Universal. Oikumene significa ecumênico, e o uso dessa imagem faz referência ao texto de João, capítulo 17, versículo 21, que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A imagem da cruz dentro do cálice representa a agonia de Jesus e remete às palavras de Cristo em Mateus, capítulo 26, versículo 39, onde está escrito: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O cordeiro, presente nesse vitral, carrega uma bandeira na sua pata dianteira. A figura representa o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que venceu a morte, na imagem representada pela bandeira com uma cruz vazada impressa no centro. A pomba, representação bíblica do Espírito Santo que desceu sobre Jesus em seu batismo por João Batista e posteriormente sobre os discípulos no dia de Pentecoste, também está presente nos vitrais do templo. Mundialmente, o símbolo da paz entre os povos, a pomba aparece descendo dos céus, pois traz a paz que só Cristo pode dar. Nas laterais do templo, as grandes janelas basculantes ganharam vitrais em suas bordas e centro. Cada vitral é decorado por uma cruz, que tem em sua intersecção um elemento bíblico de importante significado. Esses elementos são a sarça ardente, o peixe e o trigo. O peixe é um dos símbolos mundiais do cristianismo. Ele aparece nesse vitral em dupla, invertidos e confeccionados em detalhes branco e azul. Nas Escrituras Sagradas, duas passagens são bem conhecidas pelos cristãos em referência ao peixe. A primeira é da pesca maravilhosa, em que Jesus diz aos seus discípulos que lhes tornaria pescadores de homens. A segunda é a da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, milagres que Jesus fez para alimentar uma multidão. Com detalhes em azul e verde, a sarça ardente faz alusão ao texto bíblico que se encontra em Êxodo, capítulo 3, quando Deus vem até Moisés. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O terceiro elemento é o trigo, que representa o pão, tanto como um dos principais produtos usados na alimentação mundial, como o pão da vida, que é Cristo. Além de significar o corpo de Cristo na ceia do Senhor, o pão representa a comunhão fraternal em torno da mesa. Assim, o trigo remete ao pão que foi partido por Cristo e que faz um só corpo em comunhão. O culto presbiteriano é marcado pela simplicidade. Nesse templo, o povo de Deus se reúne para o culto a Deus, que é constituído de leitura bíblica, canto de hinos, exposição da palavra de Deus e ministração dos sacramentos. Sacramentos estes que são constituídos do batismo, sinal de ingresso no corpo de Cristo, e a ceia do Senhor, memorial da redenção. A ceia é servida a partir desta mesa que está colocada aqui, onde pão e vinho relembram a obra sacrificial de Cristo pela nossa redenção. Importante marcar que esta singeleza do culto não lhe extrai de maneira nenhuma a profundidade que este culto detém, de servir ao Deus do céu e da terra, ao Senhor das nossas vidas, com louvor, com ações de graças, com o desejo de conhecê-lo mais e mais. Por derradeiro, eu gostaria de reiterar o meu convite para você vir conhecer em loco não só esse templo, mas todas as dependências da nossa igreja e mais, qualquer lugar dessa cidade, deste estado, no Brasil, no mundo, onde houver uma igreja presbiteriana, você é bem-vindo. Porque, por causa do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, que morreu na cruz para purificar-nos dos nossos pecados, nós temos o coração aberto para receber a toda e qualquer pessoa que queira, junto de nós, buscar ao Senhor, receber uma oração, receber a instrução da palavra de Deus,
É para isso que nós estamos aqui. Seja sempre bem-vindo. Olá, eu sou a professora Luciana, faço parte da equipe pedagógica da Sintec. E a partir do vídeo da Igreja Presbiteriana de Curitiba, eu venho sugerir aqui algumas atividades que poderão ser abordadas junto aos estudantes, tanto no momento presencial quanto no ensino remoto. Seguem então algumas abordagens pedagógicas que os professores poderão adaptar de acordo com a sua realidade e de acordo com os alunos. Este material ele está todo baseado e fundamentado na BNCC. Nós iniciamos aqui o primeiro ano com o componente curricular, né, do ensino religioso, que é a unidade temática, que é identidades e alteridades, como objeto do conhecimento, né, para o trabalho com o primeiro ano, o eu, o outro e o nós. Observa-se que durante o vídeo da Igreja Presbiteriana de Curitiba são mostrados, são apresentados a vida dos apóstolos nos vitrais que estão nesta igreja, neste espaço sagrado, neste lugar sagrado. Então, é interessante abordar com os estudantes do primeiro ano os nomes de cada apóstolo. E quais são os significados destes nomes? Será que o nome das crianças é igual ao nome dos apóstolos? Tem crianças que têm o mesmo nome. E qual é o significado? Então, durante a apresentação, a exposição desse lugar sagrado, é mostrado ali estes vitrais com essas passagens, né, com a vida ali dos apóstolos. Então, é interessante trabalhar essas diferenças que existem entre os nomes e também os seus significados. Deixo como sugestão o dicionário de nomes próprios. Como encaminhamento pedagógico, pode-se cantar com os estudantes a música que vem com cada nome, está disponível também no YouTube este trecho. E já que eles estão numa fase, né, de alfabetização e de escrita do nome, fazer esse treinamento deles escreverem o próprio nome num espaço que vai ser criado pelo professor. Qual o significado do seu nome? Os estudantes poderão então fazer esta pergunta também para os pais, fazer esse levantamento de por que esse nome foi escolhido, né? Então pode-se criar ali uma tabela para o estudante preencher em casa, fazer uma pesquisa com os familiares. Qual o seu nome? Quem escolheu o seu nome? Qual o significado do seu nome? E sugerir essa busca também no dicionário de nomes próprios. Para o segundo ano, sugerimos aqui o trabalho com os símbolos religiosos, na unidade temática Identidades e Alteridades. O objeto do conhecimento são os símbolos religiosos. Qual o objetivo desse trabalho? É identificar, distinguir, respeitar símbolos religiosos e distintas manifestações, tradições e instituições religiosas. Para este trabalho, é interessante explorar quais são os símbolos deste lugar sagrado que é a Igreja Presbiteriana. Que símbolos eles nos trazem? E quais são os símbolos das demais matrizes religiosas? Que símbolos nós podemos encontrar na igreja de origem ocidental, na de origem oriental? Quais são os símbolos que existem também em outras religiões? Então, aqui são apresentados nos vitrais os símbolos religiosos. Existe também uma possibilidade de abordar com os estudantes do segundo ano o jogo sobre os símbolos religiosos, contemplando as 4 matrizes.
Esse jogo está disponível no WordWall, que é um recurso, um aplicativo, onde pode-se aproveitar os jogos que estão disponíveis na comunidade ou poderão ser editados e você mesmo, professor, professora, poderá criar um jogo para trabalhar com esses estudantes. Esta sugestão eu coloquei e criei ali esse jogo, porém ele pode ser adaptado a uma linguagem mais simples para o estudante do segundo ano, que ali tem alguns textos, né, em cada imagem, e essa imagem, então, ela vai fazer uma associação, vai descobrir o seu significado, porque ela está relacionada a cada matriz. Mas o professor, a professora pode adaptar este material, tornando ele um pouquinho mais simples, uma linguagem mais simples, ou pode ser feito também uma leitura para o estudante das imagens que estão ali representadas. Então, esse material está disponível na comunidade para ser utilizado. O terceiro ano tem como sugestão o trabalho com os espaços e territórios religiosos. Existe uma grande importância do estudante, né, identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos, de diferentes tradições e movimentos religiosos. Esses locais são onde acontecem as práticas celebrativas. Então, como que é esse espaço, esse território, né, esse lugar sagrado observado pelos estudantes durante o vídeo da Igreja Presbiteriana? Quais são os outros espaços sagrados e territórios religiosos observados também pelos estudantes nos locais onde eles residem, ou até mesmo no entorno da escola? Agora, com este possível retorno presencial, os estudantes poderão, né, observar no entorno da escola quais são os espaços e territórios religiosos que ali existem. Então, poderão ser feitos esses levantamentos e poderá surgir aí a criação, a confecção de inúmeros cartazes, de desenhos que demonstrem o formato desses espaços sagrados e como que o estudante observa, qual a perspectiva dele sobre esses espaços. É interessante identificar e respeitar cada espaço, cada território religioso e reconhecê-los. Também tenho a sugestão aqui de jogos sobre espaços sagrados. Esse jogo, ele é de um outro professor, foi criado por um professor e foi deixado de maneira editável lá no WordWall. Então, vocês podem também observar e podem fazer as modificações que forem necessárias para o trabalho com os estudantes. Ele é muito interessante para ser trabalhado logo depois da abordagem do conteúdo. Então, ele traz 4 matrizes, esses exemplos, e pode ser, então, trabalhado de forma a reforçar aquilo que foi aprendido. Para o 4º ano, a sugestão é o trabalho com as manifestações religiosas, no objeto do conhecimento, ritos religiosos. É importante que o estudante identifique os ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. Então, ali, durante a apresentação do vídeo, quais foram os ritos religiosos observados? O principal deles, que foi comentado, foi o culto. Então, explorar com os estudantes a maneira como esse culto ocorre, a importância dos ritos e as suas denominações nas diversas religiões. Quais são os ritos que ocorrem em diversas religiões? Nós vamos ter aqui como exemplos de ritos a lavagem da escadaria do Bonfim, a festa de Iemanjá, a festa de Cosme e Damião.
e o batismo. Em quais matrizes, de quais matrizes nós estamos falando, nós estamos abordando? Então, solicitar aos alunos, a partir dessas imagens, que façam essas relações. Como é que ele vai relacionar esta imagem e situar esta imagem àquele tipo de rito que é trabalhado, tá? Que está sendo abordado, né? É de matriz de religião africana, é de matriz de religião indígena. Quais são os ritos presentes em cada matriz? Isso pode ser abordado também com a forma destas, sob a forma destas imagens, né? E relacioná-las. Para o quinto ano, nós sugerimos aqui as narrativas religiosas. Dentro da unidade temática, crenças religiosas e filosofias de vida. Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas. Isso tem um objetivo também, que é a preservação da memória e pode ser realizado nas 4 matrizes religiosas. As narrativas religiosas podem ser trabalhadas de diversas maneiras. Uma delas é a exposição, a passagem, né, desta narrativa, que é a Ceia do Senhor, que vão encontrar então no YouTube, né, a Ceia do Senhor, esta narrativa religiosa. Então, observar e fazer a relação com a matriz religiosa, né, a que pertence. Outras narrativas religiosas poderão ser abordadas também. Nós temos muitas sugestões e algumas delas estão presentes no informativo de número 48 da Sintec, que o professor ou a professora poderá acessar o site da Sintec e ter este informativo. E ali, no informativo, estão presentes os mitos, né, tanto do povo indígena Guarani-Imbiá, que é do surgimento do fogo, como é que surgiu o fogo, e do povo Iorubá, onde acredita-se que os orixás utilizaram o fogo para dar início à criação dos seres humanos. Então, essas narrativas, elas são importantes serem relembradas e valorizadas também, né? Cada religião, de cada matriz, poderá fazer a sua abordagem com um recorte destas narrativas. Para o sexto ano, sugerimos, então, o trabalho com as crenças religiosas e filosofias de vida. No objeto do conhecimento, tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados. Então, de que forma que o estudante vai poder reconhecer a importância desses ensinamentos que estão na tradição escrita, que para alguns povos existe a tradição escrita, para outros são as narrativas, né? A tradição oral. E explorar, então, essa tradição escrita, identificando de qual matriz religiosa pertence. Qual é a tradição religiosa presente aí, né? Então, quando fala-se do Corão, do Torá, da Bíblia, para isso também pode ser realizado um jogo, onde os estudantes poderão fazer esta relação e esse levantamento da tradição escrita. Quais são as formas de registros, né? Então, no Wordwall também existe essa sugestão de atividade que vocês poderão editar e trabalhar com os estudantes de forma livre. Para o sétimo ano, sugere-se aqui as manifestações religiosas, as lideranças religiosas. Na Igreja Presbiteriana, quais são os líderes religiosos presentes ali? Qual é a liderança religiosa? E quais são as lideranças religiosas para as demais matrizes religiosas? O líder religioso, ele tem uma função muito importante. Então, nós temos que identificar e ajudar o nosso estudante a reconhecer a importância dos líderes religiosos para cada matriz.
E este jogo do Word Wall, que é de uma outra professora, que também ficou disponível lá na comunidade, a professora Rosilane, está disponível para editar também. Então, os professores poderão fazer uso desse material. Olá, eu sou Dorival Simões, presidente do SEBRAS, Conselho Mediúnico do Brasil, e segundo vice-presidente da Sintec, Associação Interreligiosa de Educação. Nós estamos aqui hoje na casa do Ilê Alaquetude, em Ançã e Alugunedé. Isso. Na casa do Pai Cássio, onde que nós vamos fazer esse tour virtual, já que nós não podemos fazer como a gente faz anteriormente, né? Essas visitas técnicas, vamos conhecer o Candomblé. Olá, Pai Cássio, tudo bem? Tudo bem, tudo, estamos aqui. Então firmes. nós queremos saber hoje sobre Candomblé. Eu tenho algumas perguntas aqui, pai, que nós gostaríamos de saber e passar nesse tour virtual, né, dessa visita técnica virtual, para os aquelas pessoas que querem conhecer mais o Candomblé. Quais os elementos que caracterizam o lugar sagrado da sua instituição? Sempre o orixá, né? Sempre o orixá. Sempre o orixá, os guardiões que conduzem, que cuidam, que vigiam a casa, né? Deus da porteira até o roncó, né? Cada casa tem um orixá específico do dirigente ou da dirigente? Sim. Os Exus e Oguns sempre são tradicionais, que são os guardiões das casas, né? Das casas. Mas os Inxê sempre é respectivo, conforme o sacerdote da pessoa joga e vê o que é assentado, né? Existem práticas, gestos ou ações que os visitantes devem seguir ao chegar? Por exemplo, uma pessoa que não é da religião, o que eles têm que fazer quando chega numa casa? Sempre ter o respeito à educação, como já vem de berço, né? Sempre com roupas adequadas, né? Não precisa vir de branco, né? Mas também não vir de bermuda, de mini saia, com roupa transparente, né? Sempre cumprindo as normas que é uma igreja, né? Como um templo qualquer, um outro templo qualquer. Sempre tendo respeito, né? É possível descrever os ritos rituais, quais são e quantos são? Os ritos dentro do candomblé, para se entrar no candomblé, é iniciação, né? Não quer dizer que muitas pessoas frequentem o candomblé e não são iniciados, mas com o tempo vão se iniciar, né? O que é iniciação é passar pelo baruê, pela cachoeira, né? Ebós, né? Odus, depois oboris, catulagem, raspagem, daí os perfurés nas semanas, né? Até que termina e fecha no dia do candomblé, que é o xirê, né? Que é a apresentação do Iaô ou da Iaô à comunidade. A comunidade. Uhum. É uma tradição africana. Africana. Quando nascia, seguravam a criança até determinado tempo e depois faziam uma festa para se apresentar um novo membro da comunidade. Novo membro da comunidade. É muito difícil para seguir? O candomblé não é difícil de seguir, é que a gente diz, é uma religião como outra. As pessoas têm que ter fé, né? Ter fé, ter compromisso, ter obediência, ter respeito, ter educação, seguir as normas, as condutas da casa, né? Nós sabemos que a tradição é uma tradição oral, a religião de matriz africana. Mas existem textos considerados sagrados? Sim, existem os montos itãs, que itãs são lendas, né? Que vieram da África, de africanos, que hoje a gente se baseia muito em lendas. O que é lenda? São as histórias dos orixás, como Oxóssi viveu, como Ogum, como Inhansã, né? Que são umas coisas que a gente submete à qualidade do orixá, né? Que você vai para o jogo e vê o elemento, a qualidade que dá aquele orixá, né? E as pessoas quando vê, eu sou de Meçã, tá? É uma Inhansã que veste branco, né? Então elas vão estudar sobre Meçã. Então tem muitas coisas legais hoje. Tem muitos que são aproveitáveis e muitos não são, né? Baseado no orixá da pessoa é que dá a característica, a personalidade dela. Importante. Quais são os principais símbolos e o que eles significam? Os símbolos para nós do candomblé são os assentamentos dos orixás, né? Que são os ibás, onde o orixá come, a gente cuida, onde a gente trata, onde a gente tem a devoção. Como a igreja católica tem as imagens, que é a devoção, né? Nós é os ibás, cada ibá é um elemento sagrado para nós, né? Como a água, como o ar, como a chuva, como o vento, como a natureza, né? Como, por exemplo, o catolicismo, uma santa, uma coisa assim, e nós uma imagem. Nós é o ibá, que é o ritual sagrado, que é nos quartos de santo, né? Que lá tem os assentamentos, a gente bota comidas, bota as velas, fazemos nossos pedidos, fazemos nossas oferendas, né? Por orixá nos escutar.
Eu gostaria, não está aqui nessa questão de perguntas, mas eu gostaria de fazer. As comidas, qual a finalidade das comidas para o santo? Captar energia para aquele momento específico? Sim, captar energia, porque a gente vê um cliente, às vezes está com um problema de caminho, então vamos botar uma mesa ao Ogum, né? Rezar o Ogum, para Ogum ver aquela pessoa, para ele dar caminho para aquela pessoa, para aquela comida transmutar aquela energia para a pessoa e para o orixá, né? Porque tudo é energia. Tudo é feito com energia. Sem energia, sem natureza, não se fazemos nada. A religião, então, é voltada para a natureza. Sempre. O candomblé é voltado para a natureza. Por isso que todas as casas de candomblé têm folhas, têm árvores, né? Aqui eu não tenho muito porque eu não tenho espaço, mas pretendo logo ir para uma chácara para ter um espaço sagrado disso, né? Mas a gente, até para colher uma folha, a gente reza muito a sassã para a gente pedir permissão para a gente retirar aquilo. Cada elemento da natureza corresponde a um orixá. Sempre. Sempre. Por isso que deve ser respeitado. Sempre. A natureza deve ser respeitada em primeiro lugar em tudo. Tudo. Sem natureza, sem folha, não existe orixá. Quais as vestes específicas dos integrantes ou daqueles que porventura queiram vir, alguma coisa assim? Integrantes, principalmente. Por exemplo, você está paramentado. O que é essa paramentação? É uma roupa de sacerdote. O que a gente diz? Hoje a gente gosta de se vestir melhor, porque hoje a gente tem uma condição, às vezes, de vida melhor, mas, na verdade, o ritmo da roupa dentro do candomblé é o branco, né? É o branco. É o branco que predomina tudo, né? Mas, por exemplo, o Iaô, quando se inicia, ele usa branco durante um ano, né? Até ele tomar a obrigação de um ano para ele poder vestir uma cor. E assim vai evoluindo, como o tamanho da roupa, o tamanho do torso, gradualmente, né? E os aparamentos do orixá, cada orixá tem uma roupa específica de uma cor, né? Quais os fundamentos filosóficos e doutrinários da religião? Sempre o respeito, a educação, né? A gente pregar, um membro quando entrar na casa, sempre toda casa tem suas normas internas, sempre seguir as normas, né? Como diz as normas da minha casa, às vezes não concede com a norma da casa do meu irmão, né? Mas toda casa ela tem uma norma, né? Ela tem um estatuto interno que ela tem que ser seguida, para não virar bagunça, né? Para as pessoas terem disciplina, que isso aqui é uma igreja para nós, é uma casa, né? Sagrada, então ela tem que ter normas. Tem que ter norma. Essas normas são materiais ou são dadas pelo orixá também? Depende muito, que às vezes, Dorival, a gente bota uma norma, mas às vezes quando o orixá se manifesta, que às vezes algumas coisas estão na casa errada, ele dá umas normas, né? Não quero mais que aconteça isso, não quero mais isso. Então, como diz, a gente vive muito à base do orixá. Nós obedecemos o sagrado, não é o sagrado que nos obedece. Então, esse foi um pouquinho da sua casa que nós queríamos mostrar, né, para os nossos visitantes virtuais, mas eu queria, antes de encerrar, uma mensagem sua nesse momento que o mundo está passando, em que todos os religiosos estão preocupados com uma coisa só, o bem-estar do ser humano, a cura, enfim. O que o candomblé, o que o sacerdote Cássio tem a dizer sobre o momento? Que nós temos que ter muita fé, se apegar muito a Deus, a orixá. Vemos que numa pandemia igual nós estamos hoje não tem católico, não tem evangélico, não tem sacerdote, não tem umbandista, né? Hoje nós estamos num geral que somos todos iguais, como perante Deus e orixá, nós somos todos iguais, né? Então hoje o que a gente tem que fazer é se apegar muito a Deus, muito a orixá, rezar muito, cuidarmos principalmente, cada babá do orixá, sacerdote, cuidar da sua comunidade. Como eu não estou tocando, eu não reabri a minha casa ainda, fazemos rituais internos dos filhos que precisam, cuidar dos orixás, mas como a minha comunidade é muito grande, a gente não reabriu ainda, porque é uma pandemia grande, a gente tem que pensar que tem muitas pessoas de idade, tem muitas pessoas com problemas de saúde, então a gente não pode pôr a vida das pessoas em risco, né? Então a gente sabe que todo mundo gosta de umbanda, de candomblé, mas infelizmente nessa pandemia que nós estamos hoje, o que o orixá nos aconselha hoje? Cuidar do sagrado, acudir aqueles que precisam, mas não fazermos festa, não fazermos, né, agitação de muita gente por causa da transmissão. Então hoje é que a gente sempre diz assim, se cada um fizer a sua parte, unidos nós poderemos baixar essa pandemia e daqui 2, 3 meses voltarmos à nossa vida normal, né? Muito bem, muito obrigado pela sua atenção. Esse é um pouquinho da Casa de Candomblé e aqui especificamente da Casa do Pai Cássio de Lugunedé. Até uma próxima. Olá, eu me chamo Danuzi, sou professora no município de Araucária e estou como coordenadora do componente de ensino religioso.
estamos caminhando para um convênio com a Sintec, e por esse motivo estou como convidada para participar desse tour virtual. Mas antes de iniciarmos, é importante destacar que o terreiro que vimos no tour é da nação de Queto. Nesse slide, eu trago 2 mapas do continente africano. No primeiro, trata de um mapa com as divisões a partir dos grupos étnicos linguísticos. A nação em que estamos tratando fica ao centro da área representada no mapa pela cor vermelha, com a língua iorubá. Já no segundo mapa, com as divisões políticas desse continente, essa nação estaria entre Benin e Nigéria. Salientamos que o candomblé tem diversas nações que se diferenciam uma das outras. As possibilidades de encaminhamento pedagógico que apresentarei são a partir do tour no terreiro Ilê Sede Alaquetude Logum Edé Yansan do Pai Cássio. A proposta de encaminhamento para o primeiro ano, imanência e transcendência, com o objetivo de valorizar a diversidade de formas de vida, natureza, seres humanos e animais. No vídeo, o Pai Cássio destaca a valorização da natureza e o respeito, pedindo licença ao retirá-las para uso em suas ritualísticas. Então, a possibilidade de encaminhamento é a partir do Itã, Ossain recusa-se a cortar as ervas miraculosas. Esse Itã conta que Ossain aprendeu muito com Arone, um gnomo, sobre as ervas. Quando Orumilá pediu que Ossain roçasse o mato, ele dizia que não podia e explicava o uso da erva. Orumilá era um babalaô muito procurado por doentes e pediu que Ossain o auxiliasse em suas consultas, e assim Ossain se tornou um grande médico. Então, a possibilidade de encaminhamento para esse ano seria destacar a valorização da natureza, o cuidado, a preservação, o não arrancar flores, galhos, folhas se não for preciso. Se utilizar da natureza que tenho disponível, fazer a leitura desse item em contato com a natureza. Caso tenham árvores, flores na escola, possibilitar a aproximação dessa criança para que ela possa abraçar a árvore, perceber suas texturas, temperatura, seu cheiro. Destacar que para a realização dessa atividade, elas terão que fazer uma composição com materiais coletados da natureza, mas esses materiais não podem ser arrancados. Com esses materiais, eles podem criar um desenho ou formas. Outra possibilidade é congelar esses materiais se utilizando também do elemento água e compor esses materiais na sombra da criança, montando seu próprio corpo, mostrando como eles também são parte da natureza. No segundo ano, símbolos religiosos, com o objetivo de identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações, tradições e instituições religiosas. A possibilidade de encaminhamento proposta é a partir do Itã, Ogum Cria Terra. Esse Itã traz a valorização da natureza, do elemento terra, água, que se sobressai às joias, a partir desse jogo dos símbolos naturais, jogo dos 4 elementos, que pode ser jogado com toda a turma, separando em grupos ou em grupos menores. Quando trabalhado separando a turma em grupos, o jogador que tirar a carta coringa poderá fazer sua exposição para toda a turma através do desenho ou mímica, para que os demais possam adivinhar. Ganha o grupo ou o jogador que tiver mais acertos. São 2 tipos de cartas, um com os símbolos e o outro com as tradições. Eles têm que pegar uma carta de cada monte, e o intuito do jogo é de rememorar a esse estudante como que esses elementos aparecem nas organizações religiosas. No terceiro ano, em indumentárias religiosas, o objetivo é reconhecer as indumentárias religiosas, roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais, utilizadas em diferentes manifestações e organizações religiosas, além de caracterizar as indumentárias como elementos integrantes da identidade religiosa. O encaminhamento proposto é a partir da própria indumentária do Pai Cássio. Trabalhar o sapato que ele está usando, uma babuche que antigamente só podia ser utilizado pelo babalorixá, o turbante, o uso do turbante, as cores que podem ser utilizadas no ori, na cabeça, as formas de amarrar
Tudo isso tem uma simbologia. Os fios de conta, também têm uma variedade de significados, sua função de proteção, identificação com o orixá, a possibilidade de fazer uma pulseira com sementes ou uma pulseira com trança de fios coloridos, em que ele se identifique com a cor, ou até propor a confecção para troca com um colega, se tornando uma pulseira da amizade. No quarto ano, em ritos e rituais, o objetivo é de caracterizar rito de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos, nascimento, morte, casamento, entre outros. O encaminhamento proposto seria a partir do ritual de iniciação. Como o pai Cássio trouxe, esse rito mostra a apresentação do novo integrante à comunidade. A partir da obra do Baiano Caribé, que traz nessas obras os iaôs, os iniciados, podemos destacar as cores, as linhas, os formatos dos desenhos, que vão fazer parte da identidade, da personalidade desse iniciado. Em roda de conversa, podemos trazer o questionamento de quais são os outros rituais de iniciação que eles conhecem e qual eles já participaram, podendo ser batismo, festa de 15 anos, banho de lama dos calouros, enfim. Disponibilizar para eles, após esse diálogo, o jogo do WordWall sobre ritos religiosos. Para o quinto ano, nas organizações religiosas, o objetivo é reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação, concepção de mundo, natureza, ser humano, divindade, de vida e de morte. A proposta é trabalhar o Itã, o Batalá cria Iku, a morte. Nesse Itã conta que houve uma época em que os homens eram imortais e começaram a se imaginar com o poder dos orixás, e por isso acabaram deixando de fazer oferendas. Eles pensavam que eram como os próprios deuses. Então, o Batalá decidiu criar o Iku. Iku ficou responsável pela morte, mas com uma condição: só o Lodumare podia decidir a hora de morrer de cada homem. A morte leva, mas não é a morte que decide a hora de morrer. A proposta é que se trabalhe a função desse mito e propor que eles criem seus mitos em forma de quadrinhos, podendo ser desenhado a partir desse site, Pixton, que possibilita esse trabalho. Para o sexto ano, em Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, o objetivo é exemplificar a relação entre o mito, o rito e o símbolo nas práticas celebrativas de diferentes tradições religiosas. A possibilidade é a partir do uso do Itã, Exu ajuda Olofim na criação do mundo. Conta que no início, durante a criação do universo, os sábios do Orum não chegavam a acordo para a criação. Então Exu auxiliou, dizendo que deveria ser feito um ebó, uma oferenda. Após a criação do mundo, Olofim agradece a Exu e diz: muito me ajudaste, e eu bendigo teus atos por toda a eternidade. Sempre será reconhecido, Exu. Será louvado sempre, antes do começo de qualquer empreitada. Após a leitura desse Itã, destacar onde aparece o rito e a simbologia do ebó, do pombo, além das palavras desconhecidas, suas funções, significados, e a partir do trabalho com essas palavras, demonstrar o objetivo desse texto, propor a criação de jogos digitais com essa temática, podendo ser no WordWall, para que outras turmas possam jogar. Para o sétimo ano em lideranças religiosas, o objetivo é de exemplificar líderes religiosos que se destacam por suas contribuições na sociedade. A proposta é disponibilizar um texto com a biografia de personalidades religiosas do Estado, do país e do mundo. Eu trouxe aqui 3 exemplos: a Iagunã Alzira, o Babalaú Ivani dos Santos e a Mãe Menininha. A partir dessa biografia, propor a construção de um mapa mental com destaque sobre a vida deles e sobre suas contribuições sociais. Após esse trabalho com o mapa mental, eles podem jogar o cara a cara das personalidades, que vai estar disponível no site, no blog da Sintec.
lugar mais sagrado na nossa instituição, no caso a Igreja Ortodoxa, é o templo, a igreja, né? O templo sagrado onde nós agora estamos aqui. Então esse aqui é o que mais sagrado que tem, né? Dentro da nossa religião, da nossa ortodoxia. Sim, quando um visitante ou um fiel vem até a igreja, até o templo, então a primeira coisa que ele deve fazer, sempre está virado para o lado do altar, fazer o sinal da cruz, né? Então esse aqui é a primeira coisa que deve ser feita. Se comportar decentemente, portar roupas decentes, não ficar com ombros e pernas descobertas, né? Então são um monte de detalhes assim, né? Tudo porque é uma casa de respeito, que a gente acredita que aqui está, Deus está presente, na presença dele a gente tem que estar arrumado da melhor maneira possível. Olha, são uma infinidade de ritos. O rito principal é a Santa Missa, a Divina Liturgia, que é celebrada também sempre de costas, como vocês estão vendo. Pelo altar principal tem uma divisória, tem uma parede que nós chamamos de iconostácio, que é o lugar de colocar os santos ícones, e o padre, o celebrante, celebra a liturgia de costas para o povo. Por quê? Porque ele está trazendo as orações do povo, elevando para Deus, né? Tudo, e em certos momentos o padre se vira para o lado do povo, como por exemplo para fazer uma bênção ou fazer a pregação. Então o rito principal é a Divina Liturgia. Depois da liturgia, a gente tem outros ritos, tem os ofícios de horas, da primeira hora, terceira hora, sexta hora, nona hora, ofício de vésperas, ofício de matinas, ofício da meia-noite, tem as novenas, que seriam ofícios de louvores, acápistos. Então tem uma variedade de cerimônias, tudo, e um detalhe, nada é recitado, tudo é cantado. E sem instrumento, deve ser tudo a capela, a 4 vozes. Se não tem 4 vozes, vai a uma só. Então todo assim que segue o rito bizantino, tudo é cantado, né? Muito bonito. Além disso, depois tem os complementares que fazem parte da vida da igreja, né? Os sacramentos, né? Como a cerimônia especial do batismo, da crisma, da primeira Eucaristia, confissão, casamento, ofício dos enfermos para atender os enfermos, e o ofício, o sacramento da ordem, que é dado para os religiosos, que são leitores, subdiáconos, diáconos, sacerdotes, presbíteros, bispos, arcebispo, até chegar ao grau mais alto, patriarca, que é o chefe máximo da igreja. Nós, ortodoxos, os eslavos ortodoxos, porque tem os ortodoxos, os gregos, os árabes, antioquenos, sírios, libaneses, russos, ucranianos, armenos, etc. Agora, dos povos eslavos, a maioria segue o calendário juliano. Então, daí a data é diferente. Por exemplo, 7 de janeiro, no calendário civil, no juliano é 25 de dezembro. Então, o nosso 25 de dezembro é no 7 de janeiro. Então, o Natal aqui celebra-se no dia 7 de janeiro, né? E como assim na toda a Ucrânia, Rússia e os países eslavos, tá? Mas como somos a minoria, a maioria dos ortodoxos também celebra os 2 Natal, né? Sempre tem familiares, tem amigos, então fazem 2 festas de Natal, né? Páscoa daí é diferente. A Páscoa, ela nem na católica e nem na ortodoxa não tem uma data fixa. Cada ano ela varia, né? São os 40 dias depois da Isso, faz a quaresma, tudo. Questão de Páscoa,
foi decidido no primeiro concílio ecumênico no ano 325. De Nicéia, De Nicéia, o concílio de Nicéia, que foi discutida a questão da Páscoa, que a Páscoa deve ser celebrada sempre num domingo depois da lua cheia, depois da Páscoa judaica, nunca antes. Pode ser até no mesmo dia ou depois, mas antes da judaica não. Então, às vezes, dá uma diferença até de 5 semanas, né? Por exemplo, este ano, a Páscoa na Igreja Ortodoxa no mundo inteiro foi celebrada no dia 2 de maio. Deu uma diferença de 5 semanas da outra Páscoa do rito latino. Bom, o principal símbolo é a cruz, né? A cruz, o crucifixo, né? Nós aqui temos a cruz eslava. Aqui, a cruz de Santo André. Então esse aqui é específico para os povos eslavos, né? Uma cruz com três varas para simbolizar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tá? Cruz de Santo André chamada por quê? Porque o apóstolo Santo André foi crucificado numa cruz em forma de X, então por isso foi aderido na cruz de Cristo. Outra também, a gente não tem a crença no purgatório. Então a gente acredita que a pessoa depois que morre, ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Então por isso esta vara aqui de baixo, ela é transversal, então significa que ao lado de Jesus na cruz estava o bom ladrão e o mau ladrão do lado esquerdo. O bom ladrão se arrependeu e Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não se arrependeu, caiu e foi condenado. O ícone, a maior riqueza da ortodoxia é a iconografia. Ícones, não usamos estátuas nem imagens de plástico, papel. Geralmente os ícones são confeccionados em madeira. Existe técnica específica para isso, normas e lei. Não é cada um querer fazer do jeito que entendeu, como a igreja determina, e assim tem que ser executado. Então é uma riqueza muito grande que nós temos e preservamos até os dias de hoje, a iconografia. E depois tem outros símbolos, claro. Por exemplo, para a Eucaristia, para a comunhão, tem que ter o pão. Não usamos hóstia, mas sim pão fermentado, que é feito só de farinha, água e fermento. E aqui esse pão deve ser feito pelo próprio celebrante ou pessoas de idade que não estejam em pecado, alguma coisa assim, né, tudo, para poder fazer o pão sagrado para a Eucaristia. Tem o cálice, tem os utensílios para como cortar o pão. Você não vai pegar com aquele mesmo utensílio que você corta o pão sagrado, você não vai usar para cortar churrasco depois, não. É determinado para esta função religiosa, né? É opcional na Igreja Ortodoxa, né? Então, os religiosos, os padres, têm os casados e não casados, né? Então, é uma opção. Porém, aquele que quer ser padre, mas casado, ele tem que casar antes de ser ordenado. Depois que ele é ordenado, ele não pode casar. Então, não é o padre que casa, é o homem casado que recebe a ordenação sacerdotal. Para o encaminhamento pedagógico a partir do tour virtual da Igreja Ortodoxa Ucraniana com o Dom Jeremias Ferin, a possibilidade de encaminhamento para o primeiro ano é a partir sentimentos, lembranças, memórias e saberes,
com o objetivo de identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços. A possibilidade é a partir da simbologia dos gestos que Dom Jeremias traz, quando ele diz que, ao entrar no templo, fazem o sinal da cruz. Destacar como esses gestos podem expressar sentimentos, como algumas pessoas podem fazê-lo no momento de medo, como uma forma de proteção, ao entrar ou passar na igreja como forma de devoção e manifestação da sua crença. A proposta é fazer uma dobradura do símbolo da cruz e solicitar que eles se expressem através de desenho nessa dobradura seus sentimentos. Para o segundo ano, a possibilidade a partir de memórias e símbolos, com o objetivo de identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e escolares. Foto, música, narrativa, álbuns. A possibilidade é trabalhar com a questão da música a capela que Dom Jeremias traz. Oportunizar momento de escuta de uma música a capela, a diversidade de ritmos, de grupos e como eles se diferem da música a capela da igreja, quando ele fala que lá tem a acústica própria para isso, né? Após a acústica da música, questionar quais são as músicas que eles conhecem de memória, possibilitar que eles cantem essa música, que eles se expressem e selecionar uma música para que possa elaborar um vídeo como um coral online. Para o terceiro ano, a possibilidade de encaminhamento, espaços e territórios religiosos, com o objetivo de identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes tradições e movimentos religiosos. A possibilidade de trabalho é a partir do Memorial do Holocausto em Nova Orleans e a Fonte de Água e Fogo em Israel. Elas são obras de artes cinéticas criadas pelo escultor israelense Yaakov Agan. A proposta é a criação de agamógrafos, que é uma arte que rompe com a condição estática de obra, né? Ao intercalar a imagem da igreja ucraniana com de outra tradição. No link abaixo da imagem, link do YouTube, mostra um passo a passo de como fazer o agamógrafo. E traz a possibilidade de ver dois espaços religiosos integrados em uma única obra, em uma única imagem. Dá continuidade, então, para o encaminhamento pedagógico referente à visita à Igreja Ortodoxa Ucraniana, como sugestões para os quartos e quintos anos. Nós temos para o quarto ano manifestações religiosas, as representações religiosas na arte. O objetivo de identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas, pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens, reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes culturas e tradições religiosas. Então, o Dom Jeremias, ele apresenta, né, a iconografia como uma parte assim, simbólica muito importante da Igreja Ortodoxa, né? E ele traz ali também o iconostácio, né, que nas igrejas cristãs ortodoxas é essa divisória, como se fosse um biombo em cima ali do altar, onde separa o espaço que é reservado ao clero, né? E é decorado com imagens pictóricas, né, dos santos. Essas imagens pictóricas religiosas identificam, então, uma representação sacra pintada sobre um painel de madeira, né? Então, como sugestão para esse trabalho com os estudantes, seria apresentar ícones, né, sacros famosos de outras obras religiosas também, das 4 matrizes, para apreciação. Aqui um exemplo, né, de estar apresentando então uma obra, né, e para essa apreciação, e também uma descrição para a exposição. Aqui no caso, um ícone, né, da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma pintura então bizantina. Então, seria uma das possibilidades de estar apresentando para uma exposição. Para o quinto ano, seria com base no currículo do ensino religioso de Curitiba,
onde a unidade temática, identidades e alteridades, com conteúdo organizações religiosas do mundo, cujo objetivo é observar a atuação política, econômica e social de líderes das diferentes organizações religiosas das 4 matrizes. Então, nessa imagem, nós vemos o Dom Jeremias, né? Então, ele foi nomeado como arcebispo em 2008, da Igreja Ortodoxa Ucraniana, na América do Sul. Enquanto arcebispo, ele faz, então, essa contribuição na consolidação dos ucranianos na América do Sul, mantendo, então, na comunidade esse espírito, né, ucraniano, encorajando e preservando essas tradições, esse folclore e os costumes nacionais. E ao observar essa cerimônia nessa imagem, nós podemos ver que essa cerimônia é pela unidade das religiões. Então, aqui nós temos diferentes representantes religiosos na Igreja Ortodoxa participando dessa cerimônia. Nós temos ali líderes religiosos da Igreja Católica, né, da Igreja Anglicana, entre outros. Então, nós vemos essa participação, né, dessas lideranças religiosas nessa cerimônia. E então, ao observar essa imagem, nós podemos trabalhar com esses estudantes do 5º ano, instigá-los, né, para que eles façam essas reflexões de qual a atuação desses líderes na sociedade, na política, na economia. Então, agora, nós veremos sugestões de encaminhamentos para o 6º e o 7º ano. Em relação à Igreja Ortodoxa Ucraniana, serão feitas aqui as abordagens pedagógicas, as sugestões de atividades para os 6º e os 7º anos do ensino fundamental. Sempre de acordo com a BNCC, sugere-se então um trabalho com a unidade temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, trabalhando o objeto do conhecimento, símbolos, ritos e mitos religiosos. De que forma isso poderá acontecer? Na Igreja Ortodoxa Ucraniana, existem muitos rituais. E quais são os rituais que acontecem ali, né? Então, nós vamos ter o ritual da liturgia, da Eucaristia, o rito do incenso e das velas, da pequena e da grande entrada, do abrir e fechar as portas e cortinas, as procissões ao redor da igreja no domingo de Ramos, o dia do padroeiro, a exaltação da Santa Cruz. Então, existem vários ritos e rituais dentro da Igreja Ortodoxa. E de que forma isso pode ser diferenciado para os estudantes, para ele poder identificar símbolos também que fazem parte desses ritos e desses rituais. No próprio vídeo, a professora ou o professor poderá encontrar os símbolos presentes nesses ritos, nesses rituais. E os alunos poderão identificar também ali nas imagens, né, quais são esses símbolos presentes. Para essa diferença entre o que é rito e o que é ritual, sugiro aqui uma festa, né, que é realizada no povo Baraçana, que é um povo indígena, que é de lá do Amazonas, e eles fazem vários rituais dentro de uma mesma festa sagrada. Então, identificar ali os elementos que estão presentes nesses rituais. E quais os rituais que são realizados numa festa religiosa? Então, nessa de matriz indígena, reconhecer a importância do trabalho também das mulheres, né, na produção do caxiri, que é essa bebida sagrada, que é utilizado durante esse ritual, certo? E um outro também, uma outra sugestão é para o 7º ano. Também nesse trabalho sobre crenças religiosas e filosofias de vida,
reconhecer essa diferença que existe entre místicas e espiritualidades. Aonde elas estão presentes, né? Estão presentes nas manifestações, nas tradições religiosas e de que forma elas acontecem. Então, alguns recortes, né, poderão ser feitos e identificar isso também durante o vídeo da Igreja Ortodoxa Ucraniana, aonde está presente ali a espiritualidade e aonde está presente a mística. E para as demais tradições religiosas, como por exemplo de matriz indígena, essa prática de espiritualidade na cerimônia do Iemongarai, o que acontece nessa cerimônia, né? Qual é a mística que está presente durante essa cerimônia, né? Qual é a espiritualidade? Então, reconhecer essa espiritualidade e identificar também as místicas presentes nas práticas dos benzimentos, na Umbanda, quais são os símbolos utilizados e toda a espiritualidade que envolve esta mística, esta prática, né? O benzimento, a importância dos benzimentos. E o uso das palavras sagradas nas práticas de espiritualidade. Que palavras são utilizadas nessas práticas? Qual a força que tem, né, essas palavras? E aonde está a mística, todo este envolvimento espiritual durante o uso dessas palavras? Então, o uso das palavras sagradas, elas poderão ser abordadas de uma forma muito intensa e muito rica também com os estudantes, porque você poderá abordar o uso das palavras sagradas nas 4 matrizes religiosas. Quais são elas, quais são os seus significados, tudo isso é importante trazer para o estudante, né, para que ele faça esse reconhecimento. É isso, então, eu desejo que vocês tenham um excelente trabalho, que este material seja bem aproveitado e que vocês utilizem da melhor maneira possível. Um bom trabalho a todas e todos. Muito obrigada. Bem-vindos e Namaste ao Centro Ramakrishna Vedanta Curitiba. O Centro Ramakrishna Vedanta de Curitiba é uma ramificação do Mosteiro Ramakrishna em Belur Mati, em Bengala do Oeste, Howrah, Calcutá, Índia. É parte do movimento Vedanta e parte do hinduísmo. Esse é o nosso altar e esse é o nosso templo. Na parte superior está o símbolo universal Om do hinduísmo. E essa é a fotografia de Sri Ramakrishna. Ele foi um santo da Índia que praticou diferentes religiões no hinduísmo e que pregou a harmonia das religiões, amor a Deus, renúncia, serviço à humanidade e tais grandes valores. À esquerda, a sua divina consorte, a Santa Mãe Sri Sarada Devi. E aqui está a imagem de Swami Vivekananda, que foi o seu principal discípulo e que ensinou a Vedanta para todo o mundo. E no centro está uma estatueta do Senhor Buda, à esquerda a imagem de Jesus Cristo, e aqui está a fotografia do Swami Brahmananda. Ele foi um discípulo monástico de Ramakrishna. Ele também foi o primeiro presidente da nossa ordem.
Aqui você vê um cristal Shiva, que representa a alma humana. Então, nesse altar, nós realizamos os rituais, as orações matinais e as orações vespertinas. E nos finais de semana, nós temos um ritual religioso especial, o Arati. Em ocasiões especiais, tais como a véspera de Natal, Puja de Durga, e nos aniversários de Sri Ramakrishna, da Santa Mãe Sri Sarada Devi e do Swami Vivekananda, nós temos adorações especiais e rituais nesse templo. Nós podemos seguir para o próximo local do nosso ashram. Não existem restrições para as pessoas que visitam o nosso ashram. Pedimos apenas que deixe seus sapatos nessa estante antes de entrar no templo. Aqui temos algumas imagens de alguns ídolos, deuses e deusas hindus. Aqui também a imagem do deus Nataraj, etc. Uma outra coisa que eu gostaria de lhes dizer é que não temos nenhum código de vestimenta para os visitantes que vêm ao nosso centro. Apenas o Swami, o monge residente, eu visto a vestimenta tradicional dos monges hindus. Traditional dress of the Hindu monks. That's what I wanted to say. And here is Aqui é uma extensão do nosso templo, o auditório onde realizamos nossas congregações. A imagem do Swami Vivekananda novamente, e aqui estão as imagens dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna. Ele teve 16 discípulos monásticos diretos e as fotos deles estão aqui. Aqui novamente a foto do Swami Brahmananda, o primeiro presidente da nossa ordem, outra boa foto do Swami Vivekananda, Jesus Cristo, a imagem de Ganesha, um deus hindu, e as imagens dos demais discípulos diretos de Sri Ramakrishna. E as imagens dos demais discípulos diretos de Sri Ramakrishna. Nós também temos aqui as publicações para os visitantes que tenham interesse em saber mais sobre a Vedanta. Temos também um pequeno jardim. Nós também temos uma pequena biblioteca que eu também gostaria de levá-los para conhecer. Nós temos livros religiosos e filosóficos de diferentes religiões, e a maior parte deles na língua portuguesa. Eu sou o Swami Pragyatmananda, sou do mosteiro de Ramakrishna, Belur Math, Índia. Estou morando no centro Ramakrishna Vedanta Curitiba há mais de um ano. Eu vim para servir as pessoas do Brasil. Eu quero ensiná-los os métodos da yoga, meditação, concentração. Então, todos vocês são mais do que bem-vindos para visitar nosso centro e aprender as técnicas de meditação, etc.
Nós temos nossas publicações, principalmente sobre a vida de Sri Ramakrishna e a vida de seus discípulos diretos. E esses ensinamentos são baseados nas escrituras como o Bhagavad Gita, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, entre outros. Nós temos também livros relacionados à vida espirituais. Nós temos também livros relacionados à vida espiritual, tais como meditação, filosofia, Vedanta, devoção a Deus, etc. Esses livros estão disponíveis à venda ou na nossa pequena biblioteca, junto aos livros religiosos ou filosóficos de diferentes religiões e linhas de pensamentos. No templo, você viu o símbolo Om. É o símbolo do som universal do hinduísmo. É considerado a palavra sagrada de Deus. Acredita-se que toda a criação veio através dessa sílaba sagrada Om. O canto desse sagrado Om conduz à meditação. Não é necessário roupas específicas para os visitantes. Eles podem vir com roupas casuais. Apenas o monge residente veste roupas tradicionais indianas dos monges, as roupas ocres. Sri Ramakrishna praticou diferentes religiões e pregou a harmonia das religiões. Tantas crenças, tantos caminhos. Foi uma de suas afirmações importantes. Ele também pregou a veracidade, pureza, o amor a Deus e uma vida contemplativa. Ele encorajou o serviço a todos os seres, vendo Deus em todos eles. Com esses princípios, ele também deu início ao movimento com uma ordem de monges e um dedicado grupo de devotos. Seu principal discípulo, Swami Vivekananda, pregou os princípios universais da filosofia Vedanta em todo o mundo. Ele também fundou a Missão Ramakrishna em Belur Mati, uma organização internacional sem fins lucrativos, espiritual e de bem-estar social. Em 1897, com sede em Calcutá. Pela própria emancipação espiritual e pelo bem-estar do mundo. É o lema da organização. Acreditamos no princípio da Vedanta, conforme imaginado por Swami Vivekananda. Cada alma é potencialmente divina. O objetivo é manifestar esta divindade controlando a natureza interna e externa. Isso pode ser alcançado pelos caminhos da devoção, do trabalho, do controle da mente e da filosofia. A missão Ramakrishna está servindo a humanidade com suas extensas atividades de pregação da filosofia Vedanta e serviços de caridade nos seguintes campos: trabalho de socorro durante calamidades, serviços integrados de previdência rural, serviços de previdência social, serviços educacionais e médicos e divulgação de ideias morais, culturais e espirituais. Temos um total de 218 centros em todo o mundo. Desses, 54 centros estão localizados fora da Índia. Um grupo de devotos e admiradores da Vedanta formou um círculo de estudos na cidade de Curitiba, no Brasil, em 1990. Desde 15 de março de 2020, foi concedido o status de centro independente, diretamente vinculado a Ramakrishna Mat, Belur Mati, Índia. Eu mais uma vez aproveito esta oportunidade para convidar a todos que venham visitar nosso centro e que se iluminem ao conhecer mais a filosofia Vedanta.
Eu também gostaria de informar que nós temos Centro de Vedanta em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília também. E também na Argentina, Buenos Aires, nós temos um centro de Vedanta. Em São Paulo, assim como em Buenos Aires, nós temos monges residentes, como em Curitiba. Isso para a sua informação. Nós gostaríamos de concluir este pequeno tour ao nosso centro com o Canto da Paz. Obrigado. Namastê. Obrigado. Namastê. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Olá, eu sou a professora Brígida, faço parte da equipe pedagógica da Sintec e trago algumas sugestões de possibilidades de encaminhamentos pedagógicos a partir da visita técnica apresentada no Centro Ramakrishna Vedanta de Curitiba. Então, nesse primeiro encaminhamento, temos o primeiro ano de acordo com a unidade temática Manifestações Religiosas da Base Nacional Comum Curricular para o ensino religioso. Temos o objeto de conhecimento, sentimentos, lembranças e memórias, com os objetivos de identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um, identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços. Então, nesse primeiro momento, nós podemos trabalhar a partir da saudação Namastê, realizada pelo Swami Prajnathmananda, tanto na recepção quanto na despedida. Nós podemos trabalhar então com as crianças, a partir do seu contexto, os diferentes cumprimentos e saudações, gestos que elas conhecem no seu cotidiano, tais como o abraço, o tchau, o aperto de mão ou o toque de mãos, entre outros que as crianças expressam a partir dos seus conhecimentos prévios. Na sequência, o professor pode ampliar esses conhecimentos utilizando o vídeo 5, disponível no YouTube, em que são apresentadas a rotina de 5 crianças de 5 religiões diferentes, e instigar esses estudantes para que eles identifiquem, nesse dia a dia demonstrado no vídeo, os gestos simbólicos realizados por estas crianças nos seus diferentes espaços sagrados. Então, nós podemos ver essas crianças, demonstrando, expressando por meio de gestos simbólicos a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Então, o professor poderá explorar essas imagens, desses gestos simbólicos, dessas manifestações das diferentes crenças religiosas, e a fim de contemplar as 4 matrizes de formação do povo brasileiro, o professor também pode estar complementando com imagens de matriz indígena e africana. As palavras também, para auxiliar nesse processo de alfabetização, elas podem ser utilizadas a partir dos seus significados, a associação das palavras às imagens,
com esse objetivo de identificar essas diferentes formas de manifestação religiosa. Para o segundo ano, então, nós podemos exemplificar as simbologias, né, a partir de exemplos das 4 matrizes. Então, com o objetivo de identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações e tradições e instituições religiosas. Então, a partir ali do símbolo do Om, né, o som sagrado, enquanto símbolo universal, trazido ali nas escrituras hindus, trazer outros exemplos também de outros símbolos, onde é importante que o professor, ao considerar essa faixa etária, esse trabalho, então, com materiais concretos, né? Então, a partir desse símbolo, trazer outros exemplos também. Então, nesse encaminhamento, a partir de materiais concretos, podemos explorar esses símbolos por meio de recursos com alto relevo, de materiais vazados que permitam esse manuseio e a exploração tátil, sensorial, né? Assim como massa de modelar, argila, entre outros, né? Então, aqui são alguns exemplos de materiais adaptados para o trabalho com símbolos religiosos. Nós temos aqui um livro sensorial produzido pela professora Cristiane Pereira Galu, né? Então, a criança tem essa possibilidade de estar tateando, né? Trabalhando, então, com a questão do sensório motor, né? Desses símbolos. E os símbolos confeccionados também em alto relevo, com lixa, que é um material de textura áspera, né? E outro exemplo também vazado, produzido então pela professora Cristiane Mary Pereira Bueno. Essas sugestões e muitas outras ideias são deste livro, de autoria de 11 professores que compartilham as suas práticas inclusivas no ensino religioso. Para o terceiro ano, assim, para trabalhar, né, esses elementos simbólicos na visita técnica do Centro Ramakrishna Vedanta, podemos estar explorando as indumentárias religiosas, com o objetivo de reconhecer essas indumentárias, né, essas roupas, acessórios, símbolos, utilizados em diferentes manifestações e tradições religiosas. Caracterizar essas indumentárias como elementos integrantes das identidades religiosas. Então, aqui também a vestimenta, né, do Swami, que traz essa cor ocre, né, que é um estilo tradicional indiano, que são as vestimentas adequadas para o monge hindu durante o culto e as congregações. Então, para os demais devotos e visitantes, não é necessário essas roupas específicas. Para a entrada no templo sagrado, apenas orienta-se que sejam retirados os calçados. Então, nesse encaminhamento para o terceiro ano, o professor poderá propor uma pesquisa direcionada de outros exemplos de vestimentas, indumentárias religiosas também. Para o quarto ano, podemos trabalhar então com a ideia de divindades, o sagrado feminino, a atuação de homens e mulheres nas organizações religiosas, a fim de identificar esses nomes, os significados, reconhecer e respeitar essas ideias de divindades, identificar a existência desse sagrado feminino na diversidade religiosa, reconhecer o papel exercido por homens e mulheres na estrutura hierárquica das organizações religiosas das 4 matrizes. Então, como parte, né, do movimento Vedanta, originário do hinduísmo, então foram apresentados nessas visitas, tanto no altar como nas demais dependências do Centro Ramakrishna Vedanta de Curitiba, algumas imagens de deuses, de divindades do hinduísmo, tais como Shiva, Krishna, Ganesha, né? Então, o professor pode estar explorando essas imagens para trabalhar, então, essas divindades, esses deuses. Foram apresentadas também as imagens de Sri Ramakrishna, que foi um santo na Índia, e a sua divina consorte, a Santa Mãe Sri Sarada Devi. E também
nessa outra imagem, o Swami Vivekananda, que foi o principal discípulo que ensinou a Vedanta para todo mundo. O Swami Vivekananda, ele acreditava que a vida e a mensagem da Santa Mãe Sri Sarada Devi, a divina consorte de Sri Ramakrishna, teria grande importância para a ascensão das mulheres. Então, na década de 50, inicia-se uma nova ordem monástica feminina, denominada Sri Sarada Met. Como atividades para os estudantes, pode fazer uma gincana de conhecimento sobre deuses e deusas, divindades e personalidades de religiões das 4 matrizes. A partir das imagens e perguntas, os estudantes precisam, nas respostas, identificar e explicar os significados e reconhecer a importância destes. O professor também pode estar trazendo narrativas, para o 5º ano, narrativas religiosas das 4 matrizes, a fim de identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas, como recursos para preservar a memória. Então, propor uma coletânea de histórias sagradas, Então, uma das sugestões, existem vários contos, várias histórias, narrativas religiosas, Ramakrishna Vedanta, disponíveis, na internet, assim como tem também um canal chamado Parábolas de Sri Ramakrishna, onde tem uma dessas parábolas que está aqui disponível no YouTube. O professor pode estar apresentando em sala de aula, e assim também outros exemplos de narrativas religiosas das 4 matrizes. E propor para que esses estudantes, então, produzam uma coletânea de histórias sagradas de diferentes religiões, onde eles poderão recontar essas narrativas por meio de história em quadrinhos, cordel, poemas, entre outras formas literárias. Para o 6º ano, na unidade temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, a tradição escrita e registro dos ensinamentos sagrados, com o objetivo de reconhecer o papel da tradição escrita na preservação das memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos, reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos nas mais diferentes religiões. Então, nós vimos também as publicações, além das publicações que o Swami apresentou, referente à vida de Sri Ramakrishna e à vida dos seus discípulos, também os ensinamentos baseados nessas escrituras, como o Bhagavad Gita, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, entre outras. Então, uma proposta é de trazer esses textos, Existem bibliotecas que têm esses textos, para empréstimo, e o professor pode estar levando em sala de aula e mostrando, apresentando esses textos. Organizar esses estudantes em grupos, onde eles podem escolher um desses livros sagrados das tradições religiosas. O professor pode estar complementando com outros textos sagrados também das 4 matrizes, e esses grupos vão procurar, então, um trecho para transcrever numa folha. Cada grupo recebe depois, esse trecho para identificar de qual livro sagrado que foi extraído. Para o 7º ano, na unidade temática Manifestações Religiosas, o objeto de conhecimento, místicas e espiritualidades. Então, com o objetivo de reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações e tradições religiosas, identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações. Então, também é apresentado muitos métodos, de concentração, de meditação, de yoga, foi apresentado ali como essas formas, de comunicação, de estar se conectando, com esse sagrado. Então, a gente pode estar propondo para esses estudantes que eles façam também pesquisa de outras formas de meditação,
de concentração, de práticas de espiritualidade em outras religiões também. Como nessa imagem aqui, nós temos, né, o Jesus, temos o Buda. Então, como se dá essas meditações, né, a partir da matriz ocidental, matriz oriental, quais religiões também que têm essas práticas. Na matriz indígena, como é essa prática, né, do silêncio, ouvir a natureza, e na matriz africana, como que se dá essas práticas, né, de concentração. Então, seria interessante estar propondo esse tipo de pesquisa. Para mais informações e aprofundamento destes conhecimentos, nós podemos acessar o site do Centro Ramakrishna Vedanta de Curitiba, como também o canal do YouTube, que tem palestras sobre vários temas e mais explicações para estar sanando as demais dúvidas. E lembrando também que esses slides com os links e materiais aqui apresentados estarão disponibilizados no blog da Sintec. O link está para acessar, né, está aqui na descrição do vídeo da visita técnica aos lugares sagrados. Eu espero que estas sugestões contribuam para o desenvolvimento, né, dessas aulas de ensino religioso. Muito obrigada. Parabéns à equipe pedagógica que fez esse trabalho de transpor aquilo que estava em vídeo organizado pelas tradições na visita técnica para o fazer de sala de aula, que é o grande desafio de todos os professores e professoras. Mas, salientando novamente, vocês podem adaptar o material, os vídeos, para a sua realidade, para a sua turma, para o contexto em que você trabalha o ensino religioso. Lembrando, não esqueçam de visitar também o site da Sintec, o blog, porque lá tem muitos mais materiais, vídeos, textos e, lembrando, estamos todos à disposição, tanto os líderes como a equipe pedagógica, à disposição da comunidade escolar, dos professores e professoras de ensino religioso. Afinal de contas, somos todos uma grande equipe em prol da pluralidade religiosa, da diversidade, do respeito ao outro. E essa é a grande função da instituição da Sintec. Subsidiar a todos os professores e professoras para que tenham materiais e formação continuada para trabalhar esse componente disciplinar alinhado com a Base Nacional Curricular Comum, que vê a disciplina como uma área de conhecimento, onde o objeto de estudo é o fenômeno religioso e a sua multiplicidade de representações. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima formação.